Na trajetória da sua vida, você já experimentou alguns momentos onde você foi desafiado a ter que confiar, crer que algo de fato iria acontecer, ainda que você não conseguisse vislumbrar de maneira concreta isso acontecendo? Às vezes a gente tem que lidar com essas situações que nós chamamos de fé. A certeza daquilo que a gente não está vendo, que a gente não está tocando, que ainda não está se realizando. Mas acreditar que existe um Deus poderoso, que é capaz de fazer todas as coisas, e além daquilo que nós sequer também podemos pedir, pensar ou imaginar, que está no controle da situação e que irá realizar isso da melhor maneira, às vezes não do nosso jeito, às vezes não no nosso tempo, mas de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Desde semana passada nós temos olhado para o Evangelho de João e extraído dali algumas experiências a partir de alguns milagres realizados pelo Senhor Jesus. Semana passada a gente teve contato com aquele que foi o primeiro milagre visto publicamente. Jesus em um casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho, surpreendendo muitas pessoas, mas também trazendo para nós uma série de lições a respeito daquilo que Ele pode fazer e como Ele pode transformar também a nossa vida e a nossa história. Hoje a gente vai continuar na região de Caná da Galileia, com um outro milagre, onde um homem é desafiado a crer que Jesus, de fato, ia fazer algo na vida dele, atendendo o anseio, a angústia do seu coração, mas ele também ia ser convidado a acreditar que ele ia fazer, não imediatamente, não na sua frente, mas talvez tendo que esperar um pouquinho. E é nesse sentido que eu convido você nessa manhã a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu vou fazer aqui a leitura do versículo de número 46 até o versículo de número 54. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular, na versão que você tem em mãos. Eu vou fazer a leitura na NVT, na nova versão transformadora. Assim nos diz a palavra do Senhor. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, ele chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Vocês lembram desse milagre, né? Está fresquinho na cabeça de vocês. Perto dali, em Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum ficava mais ou menos ali a 30 quilômetros de Caná da Galileia, bem pertinho mesmo. Havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. Volte, disse Jesus, o seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e que estava bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles então responderam: ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judéia. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade
e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, Jesus está aqui no início do seu ministério, começando a manifestar todo o seu poder, toda a sua glória, e os bochichos já começam a se espalhar. Existe um mestre aqui na região, em Israel, que é capaz de fazer coisas que as pessoas não conseguem nem sequer imaginar. Sim, apesar de aquele episódio em Caná ter sido de maneira muito discreta com o próprio Jesus, apenas se dirigindo àqueles que estavam servindo naquela festa, com certeza aquele milagre começou a ser compartilhado com outras pessoas. Jesus também já estava no auge do ensino do seu ministério, onde ele falava com autoridade e ele trazia de maneira muito clara o sentido, o significado dos princípios e preceitos da lei, onde ele fazia com que as pessoas percebessem a necessidade do arrependimento pelos seus atos diante de Deus, da sua grandeza, da sua glória e da sua majestade. E é provavelmente por conta disso que esse homem que não está ligado àquela religiosidade que Jesus fazia parte dentro daquele contexto judaico, mas um oficial ligado ao governo, provavelmente ali estabelecido pelo próprio Império Romano, também ouve falar de Jesus. E tem a expectativa de que Jesus possa fazer algo por ele. Afinal de contas, há um grande desespero. Seu filho está doente e ele não conseguia enxergar ali algum tipo de solução. E existem alguns momentos de tensão na nossa vida que faz com que nós busquemos resposta, auxílio, ajuda, talvez em algumas fontes e lugares que nunca antes a gente tinha imaginado. Tamanho é o nosso desespero. E é isso que a gente começa a perceber nessa história. Porque momentos de crise nos levam muitas vezes a buscar a Jesus, a buscar algo, alguém que possa fazer por nós aquilo que nós não conseguimos sozinhos. Olha só, perto dali em Cafarnaum havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube de Jesus, que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele, suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava à beira da morte. Para esse homem não importa mais princípios religiosos, o que ele acreditava, ou o que ele tinha acreditado, o que ele fazia ou o que ele deixava de fazer. Havia apenas um grande desespero dentro do seu coração. Eu não sei se você já teve que lidar em alguma vez na sua vida com uma enfermidade, por mais que ela seja simples, com os seus filhos. Que você tenha que ter corrido na madrugada para algum hospital mais próximo, porque você já não conseguia lidar com algum tipo de coisa que estava acontecendo dentro da sua casa com os seus filhos. Mas eu posso te garantir que essa experiência é por si só desesperadora. Ainda que hoje nós tenhamos diversas possibilidades de auxiliar, às vezes de maneira imediata, no que diz respeito à saúde dos nossos filhos, imagina naquele tempo, as coisas eram ainda mais complicadas. Aquele homem então, ao saber que Jesus estaria por ali, por perto, o que ele faz? Ele vai atrás, é talvez a única solução, a única possibilidade. E ele então se aproxima de Jesus para suplicar que ele pudesse fazer alguma coisa. Isso muitas vezes nos move dessa forma. Diante de adversidades, de problemas, de dificuldade de conseguir encontrar uma luz no fim do túnel, muitas vezes nós buscamos a Deus como uma resposta ou como um caminho para que a gente consiga lidar com essa tamanha adversidade. Eu não sei como que foi a sua experiência de se aproximar de Deus, de querer estar mais próximo de um relacionamento com Ele, mas talvez se eu franqueasse a vocês a palavra, muitos de vocês diriam: eu estava vivendo um momento de muita dor, de muita angústia, de tamanha adversidade,
que eu não sabia mais o que fazer, e eu procurei me apoiar em algo que me desse esperança, e Jesus me deu essa esperança. É exatamente esse tipo de busca que aquele homem estava tendo naquele momento, algo que pudesse responder a esse grande vazio e esse grande anseio que ele tinha. Como eu vou lidar com essa situação dentro da minha casa? Ele não era um homem comum, ele era um homem que tinha uma posição social, ele tinha uma admiração das pessoas, ele era respeitado por aqueles que estavam debaixo da sua liderança, mas ainda assim ele não podia fazer nada. E essa é a nossa realidade. Apesar de muitas vezes estarmos em posições e termos galgado, conquistado, às vezes pelo nosso mérito algumas coisas como acreditamos, ainda assim existem momentos em que tudo sai do nosso controle. O desespero bate e a gente se torna refém daquela situação. É interessante, porque nesses momentos, talvez seja quando a gente está no meio da angústia, que a gente perceba que se a gente não pode fazer nada, se a gente não está no controle, deve ter alguém que esteja. E o nosso coração, então, se volta nessa busca de maneira automática, trazendo à tona algo que às vezes a gente deixa adormecido. A certeza e a convicção de que existe um Deus, Criador de todas as coisas, que se importa conosco e que pode fazer algo para nos auxiliar nessa situação. Nós vivemos à mercê de um mundo instável e caótico. Quando a humanidade vira as costas para Deus e aquilo que nós chamamos de pecado se torna uma realidade, esse mundo então que agora conhece a dor, o sofrimento e a morte, passa a ser toda a realidade que nós temos. E aí nós perdemos completamente o controle. É por isso que é comum nesses momentos nós nos voltarmos e perguntarmos: existe alguém que pode fazer alguma coisa? Talvez você que está nos acompanhando nesse momento de casa esteja fazendo exatamente essa pergunta: será que existe alguém que no meio da minha aflição pode fazer alguma coisa? Será que existe alguém que possa me ajudar diante da enfermidade que entrou na minha casa, diante dos problemas do meu relacionamento conjugal, diante dos meus desafios na minha vida acadêmica e profissional? Existe alguém que pode fazer algo? Aquela era a busca, aquela era a resposta que aquele homem estava procurando. É interessante porque quando ele então chega diante de Jesus suplicando, Jesus faz um desafio para que a fé fosse além daquilo que imediatamente nós podemos ver e até mesmo tocar. Jesus exclamou diante da súplica daquele homem: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. E acredito que aqui Jesus já estava percebendo como as pessoas o buscavam em busca de sinais miraculosos. Afinal de contas, ele já estava sendo reconhecido pela sua autoridade, pelo seu poder, pelos seus milagres. O oficial então implora: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. O que era o desejo daquele homem? Se Jesus for até a minha casa, não é tão longe. É verdade que 30 quilômetros a pé é um pouquinho mais longe, né, do que se você tiver de carro. Mas ele ainda assim imaginava: não está longe, diante do tanto que o senhor tem andado, o senhor vai da Judéia para Galiléia, e volta para a Judéia, e vai para Galiléia, vai até Cafarnaum, vai ver meu filho, por favor, Jesus. Eu acredito que se o Senhor estiver lá, algo diferente pode acontecer. Ele pode ser curado, ele pode ficar bem. Se o Senhor estiver lá, impor suas mãos sobre ele, a enfermidade vai deixá-lo. Mas Jesus não atendeu ao pedido daquele homem, não da maneira que ele imaginava. Jesus simplesmente diz para ele: volte,
Tá bom, eu volto. Não, o senhor vem junto, né? Não, você vai sozinho. Como assim, Jesus? Eu preciso do senhor lá, para o senhor curar o meu filho. E Jesus disse: seu filho viverá. E o texto diz que naquele momento aquele homem creu, acreditou, confiou nas palavras de Jesus e partiu para casa. Esse também é um desafio semelhante ao que nós vivemos muitas vezes. Jesus tem derramado sobre nós o seu cuidado, a sua graça e a sua misericórdia. Ele estabelece as suas promessas, diz que estará conosco, nos guiando, nos protegendo, até os confins do tempo. Mas muitas vezes é difícil a gente acreditar, de fato, nessa promessa. Às vezes o nosso coração se torna cético, porque a gente não consegue vislumbrar aquilo imediatamente. Se não acontece do jeito que a gente planejou, na hora que a gente planejou, da maneira como a gente gostaria, a gente deixa de confiar, a gente deixa de acreditar. A gente passa, inclusive, às vezes a se voltar contra Jesus, nessa dinâmica de que ele se esqueceu de mim, ele não vai fazer, ele não está nem aí. É interessante, porque ainda que nós não estejamos vendo, e ainda que nós não estejamos ouvindo, o agir e o mover de Deus, diante de momentos da nossa adversidade, o Senhor não está parado, e Ele age muitas vezes no silêncio, Ele age muitas vezes quando nós não estamos olhando, Ele age muitas vezes quando nós nem sequer conseguimos perceber. O convite àquele homem era: confia, seu filho vai viver. O convite para mim e para você hoje é: confia, eu estou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Não, isso não é confissão positiva. Isso aqui não é aquela historinha de que tudo que você vê, tudo que você quiser, tudo que você pegar, você pode levar, porque Deus vai te dar. Não, isso aí é conto da carochinha. Nós sabemos que a adversidade é real. Nós sabemos que enfrentaremos problemas. Nós sabemos que muitas vezes os nossos pés vão vacilar e muitas vezes o nosso coração vai se quebrar diante de um mundo instável, onde o sofrimento é realidade. Mas a promessa de Jesus é: creia, eu estou no controle. Não, não é do seu jeito, não é da sua hora. Sabe por quê? Porque você nem sequer sabe o que é melhor. Eu também não. O nosso coração é enganoso, ele nos prega peças. Somos incapazes de sequer saber o que é melhor para nós. Você já viu isso? Uma coisa acontece e você diz: é o melhor que poderia ter acontecido, até semana que vem. Aí você acha que foi horrível. O contrário é verdadeiro. Aquilo que para você foi terrível, depois de um tempo se torna sensacional. A gente nem sequer tem esse discernimento, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e esse é o desafio para a nossa fé, que ela vá além daquilo que a gente possa ver, além daquilo que a gente possa tocar, além do aqui e agora. É por isso que nós conseguimos viver aquilo que a palavra de Deus chama de uma paz que excede todo entendimento. Não tem a ver com a circunstância positiva, não tem a ver com conseguir pegar tudo aquilo que eu quero, não tem a ver com ter todas as realizações dos meus desejos, não, tem a ver com a convicção de que, independente das circunstâncias, Deus está no controle. E Ele nos gera paz, de sabermos que nós podemos confiar que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será estabelecida, e que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para
para se estar. Esse é o desafio para a nossa fé. Diante daquela situação, diante daquele milagre que viria a acontecer, o convite àquele homem especificamente é: confia. E olha só, eu sei que às vezes isso dá um nó na nossa cabeça, porque os milagres de Jesus, eles não seguem um padrão lógico. Jesus às vezes cura pessoas das mesmas enfermidades de formas diferentes. Às vezes Jesus cura um cego simplesmente dizendo: veja. Às vezes Jesus cura um cego dizendo: vá em tal lugar e você vai voltar vendo. Às vezes Jesus cura um cego cuspindo no chão, fazendo barro e passando nos olhos dele. Parece meio nojento isso, né? Mas existem maneiras diferentes. Por quê? Porque Ele age a partir da nossa pessoalidade, daquilo que Ele está construindo na nossa trajetória, na nossa jornada ao amadurecimento. Por isso que nós somos convidados a confiar, não simplesmente acreditar que Ele vai fazer do nosso jeito, na nossa hora, igual para todo mundo, mas a termos fé, além daquilo que vemos, além daquilo que tocamos. E é interessante, porque nesse processo, durante esse caminho de nossa jornada, Deus age. Ele age. Olha só o que diz o texto. Enquanto aquele homem estava a caminho, Jesus não foi com ele, e ele começou a andar de volta. Alguns de seus servos vieram a seu encontro, com a notícia que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou: quando que ele começou a melhorar? Eles responderam como foi. Então o pai percebeu que tinha sido no mesmo momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. Olha só, de fato, foi imediatamente, mas os seus olhos não podiam ver. Talvez o milagre que você tanto espera já esteja até sido realizado, e você nem consegue perceber. Você ainda nem consegue enxergar, você ainda não consegue vislumbrar, mas a certeza é que se nós oramos a partir da vontade de Deus, Ele é quem realiza isso a partir da sua boa vontade. Isso pode nos gerar, ainda que diante dos desafios, a tranquilidade de que, além de não estarmos sozinhos, Ele está agindo. Mas isso se dá dentro de um processo, durante um caminho. Você consegue imaginar quantas coisas estavam passando na cabeça daquele homem no caminho de volta? Será que meu filho vai morrer? Será que eu vou chegar lá e ele ainda vai estar vivo? Será que valeu a pena? E se ele morrer e eu estiver vindo para cá e aí não adianta nada? Eu podia ter passado os últimos instantes com ele. Quantas coisas devem ter passado na cabeça daquele homem? Quantas coisas passam na sua cabeça diante de momentos assim? Pensando a respeito do seu casamento. Será que Jesus vai fazer alguma coisa? Será que Jesus vai consertar de fato aquilo que está quebrado no meu relacionamento conjugal? Será que Jesus vai fazer alguma coisa diante da minha empresa que está quebrada? Será que Jesus vai fazer alguma coisa diante dos meus filhos que não me ouvem mais? Será que Jesus vai fazer alguma coisa diante dos desafios que eu tenho vivido? Esses questionamentos, eles emergem, e eu quero te dizer, eles são naturais. Não tem nenhum problema você ficar pensando se as coisas vão acontecer, como elas vão acontecer. A grande questão é: mantenha o seu coração certo de que a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ela vai se estabelecer.
ela vai se realizar, porque Deus age durante esse processo, durante o caminho da nossa jornada. Deus está agindo na sua vida. Deus está te conduzindo para um lugar que Ele preparou para você. Nós temos repetido sempre isso aqui. Quando nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus, é como se ingressássemos em uma jornada rumo à maturidade. E muitas vezes, algumas das adversidades, algumas das lutas, algumas das frustrações que nós enfrentamos fazem parte desse processo. Às vezes elas estão ali no caminho para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Não é um ato de esquecimento de Deus, é um ato de fortalecimento da sua fé, e que faz parte de um processo maravilhoso que Deus estabeleceu para te levar para o lugar aonde Ele quer que você esteja, o lugar onde eu e você refletimos o caráter de Cristo. E nesse sentido, vislumbrar o poder de Jesus transforma definitivamente a nossa vida. Aquele oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. Aquele homem experimentou uma transformação. Independente da sua posição, independente do seu destaque, agora ele tem aquilo que ele não encontraria em nenhum lugar: a certeza de existe alguém que pode fazer além daquilo que nós podemos imaginar. Esse é o papel de Jesus, o Deus encarnado que entrou na história, que se dispôs a fazer muito mais do que realizar sinais miraculosos, mas a fazer o maior de todos os sinais, caminhando resolutamente em direção à cruz, derramando a sua vida e o seu sangue por amor a mim e a você. O que Jesus está fazendo é dizer que nós podemos ser trazidos de volta para um relacionamento com Deus, que nós podemos experimentar uma alegria real e uma paz que excede todo entendimento, que nós podemos ter a convicção que ainda que enfrentemos lutas, adversidades e frustrações aqui na história, quando os nossos olhos fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós viveremos aquilo para o que fomos criados para viver, a plenitude da presença de Deus, e uma alegria sem fim, verdadeira e real. Mas ainda que o reino de Deus possa nos oferecer esse porvir, naquilo que nós chamamos de eternidade, aqui e agora, Ele já nos oferece o conforto, o alento e a esperança. Nós olhamos para esse sinal e muitas vezes os milagres realizados aquecem o nosso coração. Mas eu queria te convidar a olhar para além disso. Não para o sinal realizado, não para a bênção recebida, mas para aquele que pode realizar o sinal e que pode realizar a bênção. E que ainda que não realize do jeito que você pensou e idealizou, Ele continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. Nesse sentido, para a gente pensar um pouquinho daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, como de costume, deixo algumas perguntas para você. Você está vivendo uma fé dependente de sinais visíveis? Você precisa sempre vislumbrar para acreditar que Deus está com você? Ou sua fé confia na palavra de Jesus? A promessa de que Ele estará contigo, a promessa de que você não precisa temer, a promessa de que Ele tem um compromisso não com seus desejos e as suas vontades, mas com as suas necessidades, a promessa de que Ele irá estabelecer sobre você a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Em que áreas da sua vida você precisa obedecer, mesmo sem ver resultados imediatos? Porque às vezes a gente
ora. E a gente tem aquela expectativa de que vai ser igual cozinhar um miojo. Em 3 minutos está pronto. Mas às vezes somos desafiados dentro desse processo a esperar. Somos desafiados a confiar de que Deus está no controle, que Ele está agindo, ainda que a gente não esteja ali vendo, ainda que a gente não possa tocar. Quais áreas eu e você precisamos aprender a obedecer a Deus e os seus preceitos, mesmo que nós não vejamos resultados imediatos? Mas eu estou fazendo tudo, pastor. O senhor falou, que o senhor diz aí na frente, que a Bíblia diz para o meu casamento ser um casamento saudável, mas a coisa não está acontecendo. Confia, confia. Deus pode fazer novas todas as coisas. Mas Deus, pastor, eu estou orando e aquela porta de emprego não abre, não acontece. Confia, Deus está no controle, no momento certo, da melhor forma. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus nos ensina que a dor e as crises, elas podem ser usadas por Deus para nos levar para mais perto dele. Isso também nos amadurece. Afinal de contas, amadurecer dói. Ele também nos ensina que uma fé verdadeira não é sobre ver para crer, mas sobre crer, antes mesmo de ver. Então somente creia. Esse é o convite que Jesus faz constantemente. Ele vai fazer isso para esse homem que está com o filho doente, mas Ele também vai fazer esse convite a uma família que já tinha perdido a filha. Então somente creia. Enquanto obedecemos pela fé, Deus já está agindo em nosso favor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a ênfase desse texto, de fato, não é no bem, mas é no tudo. Ainda que as circunstâncias aparentemente sejam adversas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como discípulos de Jesus, agentes do reino de Deus, nós somos chamados a viver uma fé genuína, que confia na palavra de Deus, mesmo sem provas imediatas. Difícil, né? Seria mais fácil se imediatamente Jesus realizasse aquilo, ou nos mostrasse de maneira concreta como é difícil ter fé, como é difícil confiar, como é difícil ter certeza daquilo que a gente não vê. Somos também chamados a testemunhar sobre a fidelidade de Deus àqueles que estão à nossa volta, especialmente naqueles momentos que confiamos, que percebemos que Ele nos sustentou. A fé que nós temos e o nosso testemunho no momento da espera talvez seja tão forte ou mais forte do que o testemunho da realização. Você pode e deve testemunhar dos milagres de Deus na sua vida, aqueles que já se concretizaram, mas testemunhe também da sua fé e da sua esperança por aqueles milagres que ainda não se realizaram, ou por aquelas coisas que você nem sabe que irão se realizar. Ele nos chama também a demonstrar que o Evangelho não é apenas sobre milagres visíveis, mas acima de tudo, sobre a transformação mais profunda que acontece quando nós confiamos inteiramente em Jesus. Sabe qual é o maior milagre? Não é a realização de algo que você perseguia, não é a concretização de um sonho, não é a cura de uma doença, não é, enfim, você ter alcançado o lugar que você tanto almejou. O maior milagre, o maior sinal
é você saber que você pode confiar. Você não está sozinho. Você pode confiar. Ainda que as lágrimas venham, ainda que a dor bata na porta, ainda que o anseio do coração se torne enorme, você pode confiar, porque Ele é poderoso para fazer além do que você está pedindo, pensando, imaginando. E a sua vontade é maravilhosamente perfeita, o melhor lugar para se estar. Que esses sinais que nós temos olhado a respeito de Jesus ilustrem para nós que sim, Ele tem resposta para aquilo que nós muitas vezes oramos, pedimos, clamamos e suplicamos, mas que maior do que tudo isso é podermos saber que nós temos em quem confiar. Que você leve isso com você nessa manhã. Você não está sozinho. Confie em Deus. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque mesmo diante das adversidades, das frustrações, das lutas, das derrotas, do luto, das perdas, o Senhor não nos abandonou. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que não consigamos vislumbrar de maneira efetiva porque as coisas estão do jeito que estão, nós sabemos que não estamos sozinhos e que podemos confiar no seu mover, confiar no seu agir, confiar na sua vontade. Que o Senhor nos guie nessa jornada de maturidade, nos fazendo perceber que nós podemos crer em Ti, e que isso traga alívio, conforto ao nosso coração, e que todos nós experimentemos de uma paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.